Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente sexta-feira para todos nós. É com muito bom coração, é com muito carinho que estamos aqui juntos, iniciando mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, este é o momento que nos convida à serenidade, a elevar o nosso pensamento em paz até Jesus, rogando que o nosso divino amigo, ele possa abençoar o nosso coração para a mensagem do Evangelho de hoje. Então, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, que as nossas palavras aqui desta reflexão de hoje, elas possam gerar bons frutos em nosso coração. E bom, meus irmãos, hoje nós vamos refletir a passagem do item 4, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para conversar sobre os pontos que essa passagem ela nos concede de ensinamento, a gente gostaria aqui de rememorar o nosso querido Allan Kardec. Eu acho, meus irmãos, que é quase impossível nós mensurarmos toda a dedicação, todo o amor, todo o carinho que Allan Kardec teve com a codificação da doutrina espírita. É notável, a gente percebe o carinho dele e a dedicação, todo o sacrifício, todo o empenho que Kardec ele vai destinar para a doutrina espírita. Então ele se doa por completo. Ele realmente mergulha ali e ele vai expandir para nós todo um sol. Ele vai expandir para nós uma nova luz aqui para a Terra. E sabe, meus irmãos, eu imagino que Allan Kardec, diante de tantos ensinamentos novos, diante de tanta ideia nova, ele deve ter se deparado com muitas críticas, com muitos curiosos, ele deve ter se deparado com vários tipos de comentários. Isso também fica muito claro para nós quando nós lemos a Revista Espírita, nós percebemos que a cada mês Allan Kardec ele vai se destinar ali, se dedicar a trazer alguém que vai às vezes criticar a doutrina espírita, alguém que vai criticar algum fato. Então Kardec ele traz isso para ele justamente ter voz para responder com a razão aqueles comentários, trazendo ali uma explicação, trazendo uma resposta para aquelas pessoas que às vezes ainda estavam no campo da ignorância da compreensão. Então, meus irmãos, vejamos que Allan Kardec ele se deparou com diversos tipos de comentário, diversos tipos de ideias que chegavam para ele, e também ele se depara com muitos curiosos. Muitas pessoas que estão apenas ali curiosas para saber o que é a doutrina espírita. Pensa, era algo muito novo para aquela época. Eram fatos que as pessoas estavam totalmente amaravilhadas, algumas delas, ao se deparar. Ideias, conhecimentos e esclarecimentos que surpreendeu a muitos. Então, meus irmãos, ao mesmo tempo que surpreende, também trouxe muitas explicações para as pessoas de situações e momentos que elas presenciavam na vida delas. Então, elas ficaram ali diante de muitas informações. E diante disso, haverá os curiosos, haverá aqueles que vão realmente acolher aquela ideia e se transformar, haverá aqueles que vão apenas passar por ali, não vão acolher aquilo, não vão se sentir tocados com aquelas palavras, com aqueles ensinamentos. Então, diante de tantos tipos diferentes de personalidades, de pessoas que estavam interessadas ali em conhecer e em se abrir para a doutrina espírita, Allan Kardec ele vai trazer para nós como se diz, uma categorização dos crentes. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de deixar bem claro que Allan Kardec ele usa o termo de categorização de crentes
no sentido de crentes na doutrina espírita, tudo bem? Então a gente pode aqui também traduzir quando ele diz isso, que ele vai fazer uma reflexão sobre os tipos de espíritas. Tudo bem? Quando ele fala assim, vou trazer uma categorização dos crentes, crentes dentro da doutrina espírita, que seria também, por outras palavras, as categorias de espíritas. Olha que interessante. E lendo sobre essa reflexão de Kardec, meus irmãos, eu acredito que a gente pode considerar aqui que ele vai fazer isso porque ele vai se deparar com diversas pessoas, uns interessados, outros curiosos, outros apenas criticando. Então, dentro desse contexto, ele vai trazer 3 categorias aí para nós de espíritas. E aí, meus irmãos, a gente vai passar aqui por cada uma delas, e a gente encontra na íntegra tudo isso que Kardec vai pontuar na Revista Espírita, no mês de fevereiro de 1858. Vou mostrar para nós aqui, é esta edição, tudo bem, meus irmãos? Revista Espírita, 1858, aqui no mês de fevereiro. Então, neste mês, Kardec vai trazer para nós essas 3 nuances de espíritas. Vamos ver aqui o que ele vai dizer. E essas palavras, meus irmãos, são palavras do próprio Allan Kardec. Então ele vai trazer como aqui os primeiros, e novamente ele traz com a nomenclatura de crentes, mas a gente entende perfeitamente que é crentes na doutrina espírita, deixar isso bem claro para nós. Então o primeiro aqui ele coloca os que na experiência não veem mais que um divertimento e um passatempo, e cuja admiração se traduz por essa e outras expressões. Nossa, é admirável, é singular, é engraçado. Mas não vão além disso. Essas palavras aqui que eu acabei de ler, meus irmãos, é de Allan Kardec. É a primeira categoria que ele faz da camada de um espírito. Olha só, ele vai trazer 3 tipos. Então, o primeiro que ele vai falar que são aqueles que não veem nada além de um divertimento, de um passatempo, que a admiração deles está apenas nos fenômenos. Não comovem o coração em nada para a mudança moral que a doutrina espírita promove. Pelo contrário, focam apenas nos fenômenos. Muitas vezes querem saber apenas sobre os fenômenos mediúnicos e se esquecem completamente de toda a moralidade, de todos os ensinamentos morais para a alma, para o caminho do bem, que a doutrina espírita esclarece. Então a gente pode até categorizar aqui como se fosse um espírita raso. É um espírita que fica só na superfície, raso, só na superfície, fica só ali nas questões fenomenológicas do espiritismo. Não se aprofundam na doutrina espírita, não se aprofundam nos ensinamentos morais, ficam só na superfície. E como Kardec diz, sempre fala, nossa, isso é admirável, esse fenômeno é singular, mas não passam de nada além disso. Então, meus irmãos, esta primeira aqui, categoria que Kardec diz, é como se fosse aquele espírita que quer focar na doutrina espírita como sendo apenas de temas sobre médium, sobre mediunidade, sobre fenômenos, e não percebem que a doutrina espírita, ela não é apenas os fenômenos. A doutrina espírita não é só sobre mediunidade, mas é sobretudo sobre ensinamento moral para a nossa alma, sobre condução de um caminho melhor. É sobretudo também sobre Jesus. A doutrina espírita, ela também vai nos reviver ali os ensinamentos do Cristo, que a gente tanto se esqueceu, para ver se a gente vive e pratica
os ensinos de Jesus. Só que, como que se diz, essa primeira categoria que Allan Kardec traz aqui, não despertam o olhar para isso. Acham que o espiritismo é apenas para a resolução de um problema, que os espíritos vão apenas resolver isso, que os espíritos muitas vezes vão até acreditar que os espíritos vão estar à disposição dele para resolver tudo na vida dele. E quando a gente se aprofunda, meus irmãos, na doutrina espírita, nós percebemos que as coisas não são assim. Que, primeiramente, a doutrina espírita é uma doutrina que nos convida à reforma moral. É uma doutrina que nos convida à responsabilidade dos nossos atos, a olhar para o nosso coração, a olhar para o nosso interior e perceber o que a gente está cultivando aqui dentro da nossa alma, a ter responsabilidade nas nossas palavras, nas nossas atitudes, a buscar viver os ensinamentos do bem e não só aparentar. Então, meus irmãos, é algo muito mais profundo, mas que essa primeira categoria aqui que Kardec pontua não percebe. Como se diz, os espíritas rasos, fica só ali na superfície, fazendo, vivendo só as questões fenomenológicas, se impressionando com os fenômenos, se impressionando com as comunicações, mas nada muito além disso. Sem nenhuma reforma moral, podemos pontuar assim. Isso, meus irmãos, são palavras de Allan Kardec. Agora vamos ver, e Kardec ele tem moral para poder pontuar isso, porque ele é o codificador da doutrina espírita. Então, meus irmãos, agora a gente vai para a segunda categoria aqui, que Kardec vai trazer, sobre os crentes na doutrina espírita. Ele vai colocar, temos também os sérios, os instruídos, observadores, a quem nenhum detalhe escapa e para os quais as menores coisas já constituem material para estudo. Aqui, meus irmãos, Kardec ele destaca, como a gente pode ver, os espíritas que se dedicam verdadeiramente aos ensinamentos morais da doutrina espírita. Não são pessoas perfeitas, porque ser espírita não é sinônimo de ser alma perfeita. Estamos longe ainda. Mas são almas que estão dispostas a deixar o egoísmo, a deixar o orgulho de lado, para trabalhar as próprias imperfeições. Então, meus irmãos, são almas de boa vontade para mudar, são almas de coração aberto para os ensinamentos morais que a doutrina espírita concede. Por outras palavras, Kardec ele também traz um detalhe aqui, que ser espírita é também estudar todos os esclarecimentos, é também buscar conhecimento, é também aprimorar a nossa moral, para que a gente desenvolva a nossa alma. Então, eu queria até retornar aqui nas palavras de Kardec, só para a gente ver, porque ele vai falar assim, que essa categoria aqui de espíritas, são aqueles que não deixam nenhum detalhe escapar e que as menores coisas vão constituir material para estudo. Ou seja, a gente também, meus irmãos, dentro da doutrina espírita, tem que buscar cada um a seu tempo, cada um do seu jeitinho, mas a gente tem que buscar conhecimento dentro da doutrina espírita, tem que ler, tem que buscar estudar, para a gente também desenvolver a nossa alma. Que seja assistir um evangelho, que seja assistir uma palestra, que seja ouvir um audiolivro, que seja leitura também é essencial, a leitura de um livro. Então a gente precisa buscar esses esclarecimentos. É isso que Kardec coloca aqui. Um coração disposto a se desenvolver, compreende as suas imperfeições e está disposto com boa vontade a se melhorar. Ou seja, ele mergulha, ele não fica na superfície da doutrina espírita, ele mergulha mesmo dentro da doutrina espírita. Essa é a segunda categoria que Allan Kardec traz aqui para nós. Agora vamos ver a terceira categoria que ele coloca aqui. Ele vai chamar essa categoria, meus irmãos, eu achei até interessante. É o próprio nome que Allan Kardec traz, ele chama de ultracrentes. É essa categoria que ele traz.
Ele diz assim, olha, vem por fim os ultracrentes, se assim podemos chamar, ou melhor dito, os de crença cega, que podem ser censurados pelo seu excesso de credulidade. Desde que sua fé não é suficientemente esclarecida, tem uma tal confiança nos espíritos que lhes admitem um completo conhecimento e, sobretudo, a presciência. Esta terceira categoria, meus irmãos, novamente, esse nome que Allan Kardec coloca, ultracrentes, é admirável para a gente poder refletir. Vejamos bem, essa terceira categoria, os ultracrentes na doutrina espírita, são aqueles de fé cega, os espíritas de fé cega, que a gente também pode denominar como fanatismo. E nós sabemos que tudo que é exagerado, que não tende ao equilíbrio, como o fanatismo é algo exagerado, está na ponta do extremo, não é bom para nós. Porque o fanatismo, ele vai tornar a fé cega e não mais vai se enxergar as coisas como realmente são. Então Kardec, ele vai atentar aqui que muitos podem crer até demais, de forma exagerada. Então perde-se o senso da razão, perde-se o senso crítico, perde-se o senso da observação e começa a aceitar tudo sem antes ponderar as coisas. E é o que Kardec coloca, começa a aceitar tudo que os espíritos ditam de uma forma que a fé fica cega. E nós sabemos, meus irmãos, que no estado da erraticidade, no mundo espiritual, nós não temos apenas espíritos evoluídos. Kardec esclarece muito bem a todos nós, sobretudo no livro dos Espíritos a gente encontra isso, as categorias dos espíritos. E a gente sabe ali, ó, os espíritos levianos, espíritos zombeteiros, espíritos maléficos, e muitos desses espíritos vão aproveitar dessa fé cega que muitos espíritas possuem, passando comunicações que não têm harmonia nenhuma com os ensinamentos da doutrina espírita, que não tem harmonia nenhuma com Jesus, não tem harmonia nenhuma com o caminho do bem. Então, por isso que essa terceira categoria aqui, meus irmãos, eu até considero ela para a gente se atentar muito, para a gente não cair nela. Porque, por mais que a gente ame a doutrina espírita, mergulhe na doutrina espírita, a gente sempre também tem que ter o cunho da razão para tudo que chega até nós, para a gente ponderar, sobretudo as comunicações dos espíritos. Então, meus irmãos, esses ultracrentes aqui da doutrina espírita, posso até trazer pra gente um exemplo aqui bem simplesinho, mas é como se fosse assim. Um exemplo bem simples. Vamos supor que a gente tá com dor de cabeça. De repente, a gente tá ali durante o dia e vem aquela dor de cabeça fortíssima. Os ultracrentes, que eu vou usar esse nome porque é o que Kardec coloca. Os ultracrentes, os fanáticos na doutrina espírita, vão acabar falando assim, olha, essa dor de cabeça é porque é espírito perto, é influência de espírito. Então, assim, não pondera com a razão primeiro por que dessa dor de cabeça. Então, tudo é culpa dos espíritos, tudo é coisa espiritual, tudo é fenômeno mediúnico. Não tem um crivo, um filtro ali para ponderar as situações. Então, acaba sendo cego para a razão. Então, quanto a esse exemplo, eu vou até explicar ele aqui um pouquinho, que é o seguinte, meus irmãos. Vamos supor, a gente está com dor de cabeça. Cada caso é um caso. Pode ser sim influência espiritual, a gente não sabe, pode ser. Mas em muitos casos, meus irmãos, é apenas uma alteração do nosso organismo. É apenas uma questão fisiológica, é apenas uma questão material mesmo. Às vezes a gente bebeu mais cafeína naquele dia, às vezes a gente não dormiu bem, às vezes a gente está estressado. Então é uma questão fisiológica. Então, nem tudo, meus irmãos, nem tudo é influência de espírito. Nem tudo são questões espirituais. Então a gente não pode se tornar fanático achando que tudo é culpa de espírito, que tudo é influência de espírito, que tudo é fenômeno mediúnico. Também pode sim ser, mas a gente tem que ponderar com a razão também. Às vezes a gente fica mal durante o dia, a gente não fica muito bem, fala, nossa, eu não tô passando muito bem,
tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. E a gente fala, nossa, é influência de espírito. Nem sempre, meus irmãos. Nem sempre. Como eu disse, cada caso é um caso. Mas nem sempre é. O que a gente fez anteriormente, às vezes pode ser algo fisiológico do corpo, um descanso ali melhora a nossa situação. Então eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque Allan Kardec, ele é o exemplo perfeito para eu usar aqui, e a gente percebe que diante dele vai acontecer muitos fenômenos mediúnicos, vão acontecer muitas situações, e Kardec, ele tem a razão ali muito bem alinhada com as questões morais, com as questões emocionais, para ele ponderar aqueles ocorridos. Então, Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, ele buscava ponderar os fatos para ver se realmente aquilo era questão espiritual ou não era. Então, nós, como espíritas, também temos que ter como inspiração Allan Kardec e não sair acreditando em tudo, em todas as comunicações, e não sair aderindo tudo com uma fé cega e fanática, mas ponderar. Ponderar se aquela mensagem, se aquele ensinamento, se aquela comunicação daquele espírito tem relação e fundamento com a doutrina espírita, se aquelas informações têm fundamento também com Jesus, tem fundamento com o caminho do bem, a gente tem que saber ponderar essas coisas. Então, meus irmãos, é importantíssimo a gente sempre analisar os fatos com a razão. E esse exemplo aqui da terceira categoria de espírita, que Kardec traz, é aqueles que aceitam tudo sem ponderar nada, acreditam que tudo é coisa de espírito, que tudo é coisa espiritual e se esquecem que a gente também vive na matéria. Então, muitas coisas ainda é da nossa vida física também. Então, meus irmãos, vejamos que aqui a gente trouxe essas três categorias que Kardec traz. Novamente, ele até traz mais detalhes de cada uma, lá na edição de fevereiro da Revista Espírita de 1858, mas aqui a gente trouxe apenas uns trechinhos para que a gente possa meditar, meus irmãos. Qual será que é a categoria que a gente entraria aqui hoje? Será que a gente estaria naquela categoria de espíritas que estão só na superfície? Fazendo o mínimo do mínimo do mínimo, o básico do básico do básico, não se esforçando, não buscando a reforma, se preocupando apenas com questões, às vezes, fenomenológicas do espiritismo e esquecendo a reforma moral que o espiritismo nos convida? Ou será que a gente já está aqui caminhando nessa segunda categoria que Allan Kardec coloca, que são aqueles que buscam instrução, buscam se melhorar, sabem que não são perfeitos, mas reconhecem as suas imperfeições e todos os dias, a seu tempo, compreendem a importância do trabalho íntimo, buscam estudar dentro da doutrina espírita, buscam esclarecimento em Jesus, buscam estar sempre ali se atualizando. Ou será que a gente vai entrar nessa terceira categoria aqui, que, a meu ver, é uma categoria que a gente tem que se atentar muito, para a gente não cair, meus irmãos? É a categoria dos ultracrentes, né? Da fé fanática dentro do espiritismo. Acredita em todas as comunicações espíritas, leva tudo ao pé da letra, sem ponderar com a razão, sem ver se isso tem harmonia com Jesus, sem ver se isso tem harmonia realmente com a moralidade da doutrina espírita. Aceita tudo, acha que tudo é culpa dos espíritos, que tudo é influência espiritual. E Allan Kardec, o próprio Allan Kardec, nos explica perfeitamente que nem sempre tudo vai ser questão de influência, meus irmãos. Muitas coisas vão ter explicações materiais mesmo. Então, que a gente possa meditar aqui qual será que é a categoria que a gente entraria hoje. A gente trabalhar para estar na segunda categoria de espíritas, aqueles que se dedicam, que têm boa vontade, que se doam realmente, que são comprometidos com a doutrina espírita. Eu acho que é esse o termo. Que a gente possa ser um espírita, meus irmãos, comprometidos com a doutrina espírita. Não apenas de forma momentânea, mas comprometidos de coração, verdadeiramente, acolhendo tudo que essa doutrina maravilhosa pode nos conceder,
de evolução, de caminho no bem, de viver a caridade. Bom, meus irmãos, é com muito respeito, é com muito carinho que a gente traz aqui essas informações de Allan Kardec. Como eu disse, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, ele tem moralidade para pontuar isso aqui para a gente se atentar. E como eu disse, Allan Kardec ele deve ter lidado com tantas pessoas curiosos, fanáticos, ou até mesmo aqueles que pouco acreditavam na doutrina espírita, que ele traz essas pontuações para que a gente, nós, espíritas, medite sobre isso. A gente medite sobre como está o nosso coração dentro da doutrina espírita, como está o nosso comportamento, os nossos pensamentos diante do espiritismo. Kardec ele é muito sensato nas palavras dele e muito sensato nessas categorias que ele traz. Bom, meus irmãos, vou convidar todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje, encerrar com Jesus em nosso coração, encerrar com o coração com boa vontade para a gente trabalhar aqui para estar mais na segunda categoria e que cada um possa, a seu tempo, da sua forma, da sua maneira, abrir o seu coração primeiramente a Jesus e ao caminho do bem. Bom, meus irmãos, então convidar todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje. Lembrando que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Cristo em nosso coração e que assim seja.